Esse realmente é um especial que nós vamos apresentar para você, meu caro telespectador, através da TVC, aqui no estúdio da Universidade Cândido Mendes. Hoje é um dia de festa, nós estamos recebendo aqui na cidade a presença ilustre, querida e amiga de um dos parlamentares mais atuantes desse país, de um carioca em processo de extinção, ele que paira por todo o interior do estado, é muito friburguense de coração, torce por toda a região serrana e trabalha por ela. Eu falo do meu amigo e ex-aluno da nossa Cândido Mendes, meu colega de casa, deputado federal, ministro das Comunicações, ex-ministro, ex-parlamentar, ex-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ex-tudo e atualmente exercendo tudo, porque é um dos mais atuantes deputados que nós temos no Brasil, representando, graças a Deus, o estado do Rio de Janeiro. Eu falo do querido amigo, deputado Miro Teixeira, aqui ao meu lado, que está convidado pela universidade a proferir a aula inaugural dos cursos aqui da região serrana, da nossa Universidade Cândido Mendes, nesse ano de 2010. E é com muito prazer que eu revejo o deputado federal Miro Teixeira aqui conosco. Não poderia deixar de trazê-lo aqui através da telinha da TVC para vocês que já conhecem o Miro há muito tempo, já têm uma afinidade com ele. O Miro, que sempre foi, desde estudante, alguém muito atuante no que tange a luta pela cidadania, pela brasilidade, alguém que sempre punga pelo cumprimento das leis, alguém que está sempre ao lado daqueles que precisam que a lei seja atuada a seu benefício, daquele que realmente veste a camisa do cidadão, da cidadã do nosso país, que precisam e cada vez mais como precisam. Olha a luta atual aí, vamos entrar nesse assunto aí do pré-sal. Deputado, seja bem-vindo, o microfone é todo seu. A TVC News saúda a sua presença aqui, não só pela aula inaugural, mas também para falar com centenas e milhares de telespectadores que estão nos assistindo nesse momento através da TVC. Seja bem-vindo à nossa região. Queria que o senhor saudasse a região serrana. Como é que o senhor está vendo nossa cidade aqui? O senhor que passa com a gente um tempo precioso seu nesse dia tão importante da aula inaugural da Cândido Mendes. Eu tenho uma frase do Romero Neto, o grande advogado, esculpida lá perto da tribuna do primeiro tribunal do júri, que eu uso muito para mim. É uma frase que o Romero Neto deixou, ele, grande advogado, advogado de tantos e tantos júris, ele dizia: a cada vez que eu subo à tribuna, eu sinto a emoção da estreia. E isso é uma coisa da minha vida também, da minha vida profissional, da minha vida como jornalista, da minha vida como advogado e da minha vida como político. Porque sentir a emoção da estreia é sinal que nós estamos dedicados cada vez mais à atividade. E que também entendemos que nós temos sempre que aprender. Quer dizer, não existe aquele que sabe tudo, não existe aquele que sabe muito. E já houve filósofos que afirmaram que não existe aquele que sabe sequer. Quer dizer, nós temos que ter a consciência da busca, o princípio da ciência, a dúvida. E assim nós conseguimos fazer evoluir as ideias, e a própria humanidade evolui com as ideias. Então Friburgo desperta hoje em mim essa emoção da estreia, sabe? Porque é um convite que muito me honra, o convite da minha Universidade Cândido Mendes para dar uma aula aqui em Friburgo. Eu já soube que juntaram-se alunos de todos os cursos e saibam que eu sempre procuro, numa palestra dessas, trazer um assunto novo, agregar conhecimento. Porque na medida em que eu estudo e pesquiso para fazer esse trabalho, que dá muito prazer, eu também aprendo. Então eu agradeço a Cândido Mendes, que continua me ensinando. Fui procurar textos de outras pessoas, passei pela Revolução Francesa um pouco e acho que vai dar para ter um bom bate-papo aqui com os alunos e que me proporcionam também esse prazer de rever Friburgo. Friburgo dos meus tempos também de adolescente, da minha pós-adolescência, que trazido aqui pelo Jorge Azevedo, eu trouxe uma namorada, eu lá com meus 19 anos de idade, e depois eu me encantei por Friburgo, e o máximo era vir passar um fim de semana em Friburgo, numa época em que as preocupações ainda eram reduzidas, em que todos os sonhos estavam por construir, como hoje. Todos os sonhos estão por construir. O dia que os sonhos não existirem mais, nós já teremos deixado de ser produtivos.
Então, muito obrigado a Cândido Mendes e muito obrigado a Friburgo. Nós é que agradecemos aqui a sua presença. Essa prova de humildade, o senhor fez um discurso, é como se a primeira vez eu subisse a tribuna. A gente sabe que não é não, a gente sabe que o senhor é um exímio orador, mas mais do que isso, o senhor está vindo num momento importante. Os alunos se reuniram, sim, é verdade, professores. Essa aula inaugural no Country Club demonstra isso, porque, na verdade, nós estamos ansiosos. O interior hoje passa por momentos excepcionalmente difíceis. O senhor vê aí essa questão, por exemplo, do pagamento do petróleo, que é o assunto atual aí dos royalties, etc., que pode levar alguns municípios da região à bancarrota na medida da verdade. Mas como é que viviam esses municípios antigamente? É outra discussão que a gente vai ter, quer dizer, o recrudescimento cruel, né, do empobrecimento da economia é real em todos os setores. Mas nós não queremos falar de coisas tão complicadas nesse momento. Nós queremos dizer que realmente a sua presença enaltece, porque não só a Cândido Mendes, que trazendo o senhor como universidade, ela faz um trabalho comunitário. Nós entendemos desde aquele tempo que a escola não é só cuspigis, a escola é muito mais do que isso, é extensão, é pesquisa, é debate, é comunidade. E nós fazemos isso com muito prazer. E a sua presença aqui dá esse alento. E a televisão facilita isso. Os telespectadores assistindo o Miro Teixeira estão vendo realmente o que é, quer dizer, a vontade da Universidade do Interior de trazê-lo. Eu sei de todos os compromissos. Essa ponte aérea Brasília-Friburgo fica muito mais fácil quando a gente tem a sua presença aqui, porque a sua presença traz a característica da esperança a esse interior todo. E eu queria começar essa entrevista pedindo ao senhor que faça um pequeno relato do que seja, quer dizer, as dificuldades hoje de todo o interior do Estado. O senhor vive isso. O Estado do Rio tem a sua parcela, e onde o senhor tem a sua parcela de eleitorado, o senhor sabe muito bem da responsabilidade dos pedidos que lhe chegam. Como é que o senhor vê, deputado, hoje, esse país do Lula, esse país do depois Lula? Quer dizer, como é que ficará isso ano que vem? Como é que o senhor vê a perspectiva disso tudo? E nós, do interior, como é que vamos ficar sob a sua ótica? O Brasil é um país abençoado por Deus, realmente. Quando nós olhamos o planeta todo e verificamos as tragédias que se abatem sobre outros países, sobre outros povos, nós apresentamos a nossa solidariedade a esses povos e por eles rezamos, mas também rezamos agradecendo a Deus pelo que é o nosso país, um país livre de grandes tragédias da natureza. Nós não temos aqui os terremotos, nós não temos os vulcões, nós não temos os furacões, nós temos unidade racial, nós temos uma unidade idiomática, unidade de idioma. Nós não temos conflitos religiosos. Nós somos uma nação construída com fraternidade, com amor. E eu penso que isso é que acabou agora arranhado nessa discussão do pré-sal que você abordou. De repente, mergulharam todos lá numa discussão do dinheiro. O dinheiro do petróleo, de um modo geral, é um dinheiro que vem para estados produtores ou para estados vizinhos dos estados produtores ou para municípios produtores e vizinhos como uma compensação pelos danos causados pela exploração do petróleo. O petróleo não produz para os estados uma receita tributária, não é uma coisa que se prolongue por um século. Um dia acaba aquela exploração. Tanto que os países do norte da Europa proíbem a aplicação desse dinheiro em programas como folha de pagamento de funcionário. Por quê? Vai ter que pagar a vida toda aquilo ali e o petróleo acaba um dia. Então, nós poderíamos estar discutindo a exploração do petróleo do pré-sal hoje de maneira mais eficiente do que estamos, porque a discussão acabou sendo do dinheiro. E essa é uma maldição do petróleo. Quando o petróleo causa divergência entre países, os países vão à guerra. Um país invade o outro, bombardeia o outro, mata as pessoas. Então o petróleo não tem uma história de paz, uma história de amor. A história do petróleo no mundo é uma história de força, de opressão, quase sempre contra os mais fracos. E lamentavelmente isso se deu dentro da nação brasileira, que eu espero que não rache, que não quebre a nossa nação, mas que esse arranhão,
sirva para que se reflita sobre isso, para que nós não nos sintamos tentados a retirar, pura e simplesmente, ver pacificamente retirar do Rio de Janeiro o que do Rio de Janeiro é de direito, como compensação pelas perdas ambientais que o Rio de Janeiro tem, pelas perdas em serviços públicos que o Rio de Janeiro tem, pela concentração das massas que vêm em busca dos empregos e das oportunidades da exploração do petróleo. Eu escrevi um artigo em junho do ano passado chamando a atenção para isto, que isto poderia acontecer. E aconteceu. Eu tenho uma convicção enorme de que as coisas se resolverão para o Rio de Janeiro, porque nenhuma fórmula que conduza ao absurdo pode ser admitida. E nós não vamos imaginar que o absurdo de se tirar do Rio de Janeiro o que já está contratado, o que já está assegurado pela Constituição, o que já está assegurado pelos próprios mecanismos de exploração em andamento, que isso aí vai ficar por isso mesmo, não vai ser retirado, não pode. Por quê? Porque é absurdo. Então, se de todo não se ganhar, mesmo com a influência do Lula, a boa vontade que ele tem, se não ganhar no Senado, eu tenho a certeza que nós ganharemos no Supremo Tribunal Federal. A Constituição não é uma peça que pode valer ou não valer. E se a Constituição deixar de valer, aí nós poderemos dizer: o Brasil não tem Constituição. E isso não vai acontecer, porque nós lutamos muito para termos esse regime de respeito aos contratos, de respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito. Então, tudo isso aí são os direitos dos cidadãos, porque a riqueza passa, a riqueza passa. A cidadania é algo que se constrói e é uma peça muito delicada que tem que ser cultivada. E eu acho que esse é o nosso caminho. Nós não podemos esquecer, deputado, a sua atuação, pessoal do curso de comunicação, a peça-chave nesse jogo, para que essa lei hoje em dia não prevalecesse, se a gente pudesse ter essa liberdade tão proclamada, que precisa ser respeitada sim, mas com bastante liberdade para se falar aquilo que se pensa. O senhor tem toda a razão, e essa é uma luta que a TVC também entra. Essa guerra é nossa também, porque afinal de contas, nós só falamos compromissos assumidos. Essa frase tem que ser levada em consideração. Não é só retirar o que vem pela frente e o que foi assumido em nome disso com aquilo que vinha sempre. Quer dizer, não se pode tirar o tapete mais uma vez, porque quem paga a conta no final é o povo, sempre o povo pagando a conta maior. Mas, deputado, querendo alongar, querendo fazer um perfil maior aí, eu queria colocar sobre a sua visão nesse momento, quer dizer, os preceitos maiores. Educação, deputado, educação é e sempre foi um grande problema desse país. Nós no interior sofremos muito com esses índices baixos que são apresentados aí de aproveitamento. Eu estou querendo reduzir o questionamento no seguinte enfoque: como é que o senhor vê a educação depois de alguns anos já nós experimentamos mudanças, etc. Vamos continuar reformando o processo ou vamos ter uma forma definitiva que construa uma boa educação no país? Esses estados que estão achando que vão repartir esse dinheiro como se fosse uma receita para gastar em programas de longo prazo como educação, por exemplo, não vão resolver nada. O Brasil já gastou muito mais do que 10 pré-sais aí e não resolveu, está longe de resolver, está longe de resolver. Evoluímos um pouco já. Você tem hoje uma possibilidade maior de obter dos professores, especialmente, programas muito avançados. O professor brasileiro, ele está acompanhando o que se passa no mundo todo com a mesma vantagem de um professor europeu ou de um professor americano. Nós não temos mais aquela defasagem em relação a professores de grandes centros, ricos, não é? Desenvolvidos, tudo mais. O que eu acho que o Brasil precisa está resumido num trabalho feito há uns 15 anos pelo professor Dornbusch, de Harvard, da Universidade de Harvard. Ele foi contratado por um grupo de empresários brasileiros para estudar esse nosso país aqui. E ele tomou como referência a década de 1950, quando o Brasil vivia bem. As escolas eram boas escolas, as escolas públicas eram boas escolas também, eram ótimas escolas. Havia empregos, havia roupa para todas as pessoas, roupa decente, havia cobertor para os pobres no inverno. Havia casa, havia os apartamentos feitos pelos institutos de previdência. E ele chegou à seguinte conclusão:
problema do Brasil é incompetência, impunidade e corrupção. A Cândido Mendes nasceu ali na Praça 15, no centro do Rio de Janeiro. E atrás daquela construção magnífica da época ainda de Dom João, tinha o Forte Apache, que era uma pequena construção de madeira, onde aos sábados nós nos reuníamos com professores de boa vontade para aprofundarmos estudos e detalhes de cada matéria. Eu hoje olho para essa Universidade Cândido Mendes, mando um grande abraço ao meu professor Cândido Mendes e trago aqui esse abraço pessoalmente também ao Alexandre Gazé, que é um velho companheiro e que também acompanhou essa evolução. E eu acredito que todos nós da Cândido Mendes temos orgulho da expressão que ganhou a universidade. Parabéns a todos.